Fala pessoal, tudo bom? Agora que vocês já viram o conteúdo de renda fixa no exterior, vocês estão preparados para ver a renda variável. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre ações estrangeiras, mais especificamente sobre ações americanas. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre ações asiáticas e sobre ações ao redor do mundo em outras regiões globais. Eu achei melhor dividir o conteúdo dessa forma para que vocês consigam conhecer as regiões mais estratégicas para montar sua carteira. Então no vídeo de hoje eu vou dar dicas para investir no mercado de ações, vou falar um pouquinho do mercado americano, vou analisar os fundamentos de algumas empresas americanas com vocês e no final eu vou mostrar na prática como investir nessas ações. E começando pelas dicas, eu vou compartilhar com vocês 5 dicas do Warren Buffett, que é sem dúvidas um dos maiores investidores de todos os tempos. E a primeira dica que ele dá é: não aposte em uma única ação. Muita gente acaba que coloca uma quantidade de dinheiro bem significativa em uma única ação, acreditando que aquela ação vai ter uma performance extraordinária, que vai trazer retornos astronômicos em um curto período de tempo. Essa estratégia ela é muito arriscada. Então, o que o Warren Buffett fala é justamente que você tem uma carteira diversificada, exposta a diferentes setores, por exemplo, para que você não aposte todas as suas fichas em uma única empresa. A segunda dica é reinvista os seus dividendos, porque muitas vezes você vai investir na sua carteira e você vai começar a receber dividendos e tem muita gente que na hora que começa a receber dividendo acaba gastando aquele dinheiro sem necessidade, só porque o dinheiro está na conta. E aí a estratégia aqui é que na medida em que você comece a receber os seus dividendos, que você reinvista para aumentar assim o montante que você está aportando. A terceira dica é foque no longo prazo. Então, o meu conteúdo aqui ele é justamente voltado para o longo prazo, que é aquela estratégia de buy and hold, que é você investir hoje e resgatar em no mínimo 10 anos. Porque tem muita gente que começa a investir para querer ganhar dinheiro em 6 meses, em um ano. Isso aí pode acontecer, mas as pessoas que conseguem fazer essa estratégia de conseguir ganhar um dinheiro bem alto em um curto período de tempo são poucas pessoas. Acontece assim com 1% de quem investe na bolsa. A maioria de nós, quando faz essas estratégias, acaba não tendo o resultado esperado. Então aqui a ideia é justamente focar no longo prazo, porque os investimentos de ação, né, que são baseados na análise fundamentalista, eles são pro longo prazo. A quarta dica é comece logo. Então, quanto antes você começar, melhor, porque aí você vai investir por um período maior de tempo e talvez você pode começar a usufruir, né, dos benefícios da sua carteira sem ter que esperar você se aposentar, por exemplo. E a quinta dica é seja paciente. E é justamente aquele foco no longo prazo também. Você tem que deixar o tempo agir na sua carteira para te trazer os bons retornos. E aí o Warren Buffett fala que a diferença entre os bons e os maus investidores é justamente a paciência, porque tem muita gente que é ansiosa, quer ganhar dinheiro rápido e acaba que perde dinheiro por conta disso. Então, a estratégia aqui é você ter paciência, esperar o longo prazo agir na sua carteira para que você tenha o retorno esperado. E para completar as dicas do Warren Buffett, eu quero também compartilhar com vocês 5 dicas que são minhas. E a primeira delas é não vá na onda do mercado ou de influências digitais. Hoje no Brasil tem várias pessoas falando sobre investimentos, o que é uma coisa maravilhosa, porque isso ajuda a espalhar o conhecimento para que mais pessoas se tornem investidoras. Só que tem muita gente que acaba vendendo ideias de que se você investir num ativo X ou Y, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico rápido. Isso é muito perigoso. Além disso, o mercado de ações, ele se agita muito facilmente. Às vezes um CEO de uma empresa grande vai lá e fala alguma coisa, o mercado já fica todo bagunçado, as ações despencam, e você não pode se deixar influenciar por esse tipo de coisa, porque isso sempre aconteceu, isso acontece e isso sempre acontecerá. Você não pode deixar que as coisas que estão acontecendo no mercado, principalmente as polêmicas ou que influências digitais, influenciem na sua tomada de decisão. Você tem que investir, focar no longo prazo e deixar o longo prazo trabalhar para você. E a segunda dica é respeite o seu perfil de investidor. Não é porque o seu amigo está investindo em um ativo super arriscado que aquele ativo seja para você. Talvez o seu perfil de investidor não é igual ao dele. Então, por exemplo, às vezes para uma pessoa é super interessante investir em Bitcoin e talvez para você não, porque vocês têm perfis diferentes. Então, respeite seu perfil de investidor e faça escolhas de investimento que são baseadas no seu perfil.
Isso vai evitar frustrações futuras com a sua carteira. A terceira dica é revisar a sua carteira anualmente. É super importante que você revise seus ativos para ver se a sua estratégia de investimento ainda está interessante para você, porque às vezes vamos supor que você aprendeu mais, estudou mais sobre os investimentos, você está com mais segurança para talvez mudar um pouquinho o seu perfil de investidor, e às vezes as estratégias de investimento que você fez um ano atrás, elas podem mudar. Então é super importante revisar a sua carteira para ver se os ativos que estão ali atendem às suas expectativas. A quarta dica é não fique olhando o preço das ações da sua carteira todos os dias, porque a gente tem os aplicativos que são super fáceis para poder fazer os aportes, mas às vezes tem muita gente que acaba olhando todo dia para ver o que está acontecendo com a ação, se subiu, se caiu, e gente, ficar olhando o preço das ações não vai fazer a ação subir. Então não fica olhando todos os dias, porque isso só vai te deixar ansioso. Abra o seu aplicativo da corretora ou o site da corretora só quando você for fazer alguma transação de compra ou venda. Não fica olhando todos os dias, porque você vai ficar ansioso e não vai acontecer nada, não vai mudar nada. O que pode acontecer é você, às vezes, se desesperar, ver a ação despencando e vender ali, sendo que se você tivesse talvez esperado a longo prazo, você não teria aquele prejuízo. E a quinta dica é: sempre analise os fundamentos. Jamais invista em uma ação sem analisar a saúde financeira da empresa, sem analisar os indicadores fundamentalistas que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo também. E agora, falando das ações, é possível investir em ações de forma direta ou de forma indireta. A forma direta é quando você vai e compra aquela ação diretamente, e a forma indireta é quando você investe, por exemplo, através de ETFs, que são aqueles fundos de investimento negociados em bolsa que vão ter uma carteira de ação. Então, quando você investe em um ETF de ações, por exemplo, você vai comprar várias ações que estão compondo aquele ETF. E agora, para você entender um pouquinho das vantagens, desvantagens de se investir em ação ou nos ETFs, tem uma analogia que é a analogia das laranjas, que ela é bem interessante, e ela fala o seguinte: que quando você investe em um ETF, você está comprando uma cesta e naquela cesta tem várias laranjas. Tem laranjas boas, tem laranjas ruins, mas no fim das contas você não consegue trocar as laranjas que estão naquela cesta, porque você só pode comprar a cesta inteira. E quando você investe em ações, é como se você tivesse uma cesta vazia que você pode escolher laranja por laranja e você pode colocar na sua cesta. Ou seja, quando você investe em ações diretamente, você tem a possibilidade de analisar os fundamentos das empresas e escolher as melhores empresas de acordo com o seu perfil. E já quando você investe em um ETF, você pode acabar investindo em uma empresa que não tem aderência com as suas expectativas, ou talvez uma empresa que não está muito boa. Então, existe aqui uma vantagem e desvantagem de você investir em ações ou em ETFs. De forma que investindo em ações é como se você pudesse escolher ação por ação e escolher as melhores para você, e nos ETFs você acaba investindo em todas as ações daquele ETF, incluindo as ações que às vezes não são muito boas. Por outro lado, se você investe em ações de forma individual, pode acontecer alguma coisa bem específica para aquela ação ou para aquele setor da sua ação, e aí aquela ação ela pode despencar assim de forma drástica. E aí você vai sofrer na sua carteira por estar tendo aquela queda daquela ação individual que você comprou. E talvez se você tivesse investido através de um ETF e somente aquela ação tivesse sido afetada, por exemplo, talvez as demais ações do ETF poderiam estar performando em movimento de alta no mesmo período, de forma que iria balancear a sua perca, né? A sua perda ali daquela ação que caiu. Então o ETF, ele acaba que ele faz um equilíbrio mesmo no movimento de mercado. Se for uma coisa bem específica para aquela ação, acaba que as demais ações do ETF, elas vão dar uma segurada ali naquele rendimento e talvez a queda não vai ser tão significativa. Então, no fim das contas, existem vantagens e desvantagens de se investir diretamente em ações, e da mesma forma para os ETFs também. Todos os investimentos que nós vamos fazer, eles existem vantagens e desvantagens. Cabe a nós, como investidores, decidir se aquelas vantagens são interessantes, se elas são maiores do que as desvantagens, por exemplo, se valem a pena pra gente. E falando sobre as ações americanas, do porquê é importante você investir naquele mercado, existem várias razões. E a primeira delas é porque os Estados Unidos, hoje, eles são a maior potência global, são o país mais importante na economia mundial. E hoje, eles possuem o maior PIB do mundo. Então aqui, por exemplo, nesse gráfico, a gente consegue ver o PIB por país do ranking de 2022, que esse é o último dado que está disponível no site. E aqui a gente consegue ver que os Estados Unidos, nesse período, eles representaram 25% do PIB global.
Ou seja, se a gente somasse todas as riquezas geradas pelos países ao redor do mundo, 25% foi gerado nos Estados Unidos. O que é algo surpreendente, uma única nação ser responsável por 1/4 do PIB global. E investir nos Estados Unidos é super importante para ter acesso aos mercados globais. Eu vou entrar no site aqui com vocês e mostrar algumas informações interessantes. Então aqui nesse site a gente vai conseguir ver as maiores bolsas de valores globais e qual que é o tamanho delas em se tratando de market cap, né? De market cap, que são o valor de mercado de todas as ações que são negociadas em cada bolsa. Então, nesse período aqui de 2023, que são dados de 2023, se a gente somasse as bolsas de valores ao redor do mundo, teria um valor aqui de 106 trilhões de dólares. E aqui, logo de cara, a gente já vê que os Estados Unidos, eles vão ter as duas maiores bolsas globais, que são a NYSE e a Nasdaq. Quanto maior a bolinha, maior é a representatividade, maior é o tamanho das bolsas. E logo de cara aqui a gente já consegue ver que as maiores estão lá nos Estados Unidos. Se a gente pegasse e tentasse calcular qual que é a representatividade dessas bolsas ao redor do mundo, 42% do mercado global de ações está aqui nos Estados Unidos. Eles têm 42% do market share. E isso são dados, né, do ano de 2023. A gente consegue ver que, por exemplo, o segundo mercado, a segunda maior bolsa vai estar na Europa, depois tem as bolsas asiáticas, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, ó, 47% do market share está na América, e desses 47, 42 estão nos Estados Unidos. Se a gente olha que a segunda região, que vai ser aqui a Europa, ela tem 20, não, na verdade, a terceira, né? 24%, e a segunda região é a Ásia, 29%. E como vocês viram, então, é nos Estados Unidos que ficam localizadas as duas maiores bolsas globais. E além disso, as maiores empresas em valor de mercado no mundo hoje são empresas americanas. Então vamos dar uma olhadinha nesse site aqui. A gente consegue ver o ranking global, aqui ó, o Global Ranking, por market cap. E aqui ele já está ordenado. Então olha só, as maiores empresas em valor de mercado do mundo, elas são empresas americanas, ó. Em primeiro lugar hoje está a Microsoft, depois tem a Apple, aí tem a Nvidia, a Google e depois tem aqui a Saudi Aramco, que é da Arábia Saudita, mas as outras empresas também são empresas americanas, ó, a Amazon, o Facebook, a Berkshire. Então, assim, do top 10 aqui de ações globais, se tratando de market cap, 8 ações, 8 empresas, na verdade, são empresas americanas. Então eu recomendo que vocês entrem nesse site, dão uma olhadinha ali nas empresas que são negociadas nos Estados Unidos para que vocês comecem a ter familiaridade. E aí, caso vocês vejam alguma empresa que vocês já conhecem, dão uma pesquisada, ou se tem alguma empresa ali que vocês têm vontade de conhecer, também pesquise sobre a empresa para que vocês consigam ter mais familiaridade e conhecer nesse mercado americano. E agora eu vou analisar com vocês os fundamentos de duas empresas americanas. Porém, antes, eu acho importante compartilhar que quando você for investir em uma ação, além de fazer a análise dos fundamentos, é super importante que você também estude o que aquela empresa faz, o que ela vende, como que ela ganha dinheiro, qual o setor que ela está e quais que são as expectativas de mercado para aquele setor e para aquela empresa. Por quê? Porque às vezes você vai fazer uma análise fundamentalista, super detalhada, vai ver que os indicadores são todos saudáveis e que você vai tomar a decisão de investir naquela ação. Mas às vezes aquela empresa ela está no setor estagnado, que não tem perspectivas de crescimento, que é um setor mais crítico. Então, isso é um tipo de coisa que você não vai conseguir ver nos fundamentos. Você vai ter que fazer uma pesquisa daquela empresa para ver se aquela empresa é atrativa ou não. Então, quando você identificar uma empresa interessante para você, você vai seguir alguns passos, que o primeiro deles é pesquisar sobre a empresa e sobre o setor, quais são as expectativas de mercado. Depois você vai entrar no site da empresa, conhecer um pouquinho sobre a empresa, ver o que ela faz, caso você não conheça, e depois você vai fazer a análise dos fundamentos. Se essa análise completa ela for interessante, você toma uma decisão de investimento. Se não, aí você tem que fazer uma autocrítica e ver se aquele investimento ele vale a pena ou não para você. Além disso, existem várias formas de se analisar uma ação. E os modelos mais avançados, por exemplo, eles incluem um passo adicional que é o valuation, que vai praticamente calcular qual que é o valor justo daquela ação e também ele pode ali projetar os resultados esperados da empresa para ver se vale a pena ou não. Geralmente, quem faz valuation são analistas financeiros ou gestores de fundos, pessoas que trabalham nessas grandes empresas de investimento. Eu, porém, não dou muito peso para essa parte de valuation, porque eu acredito que se você fizer uma boa análise da empresa, uma boa análise do setor, do mercado, analisar os fundamentos, você já tem informação mais do que suficiente para tomar a decisão de investimento. Então, acaba assim que
a gente complica demais uma coisa que não precisa ser complicada. É legal, tem muita gente que usa valuation e está feliz com a carteira, mas eu, sendo bem sincera, não vejo necessidade nenhuma da gente ficar complexando demais as análises fundamentalistas, não tem necessidade nenhuma da gente fazer valuation nesse momento. Então, eu vou focar aqui na análise dos fundamentos, como vocês já conhecem. E a primeira empresa que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó, a Coca-Cola, nossa queridinha, né? Vocês com certeza conhecem a Coca. E, gente, a Coca, ela tá em praticamente todos os lugares do mundo. Eu acho que são, assim, lugares bem remotos que não tem a Coca, ou países mais fechados. Mas se pensar, por exemplo, nas cidades que a gente já foi no Brasil, pensa só, as cidades que você já conhece. Você já foi a alguma cidade que você não achou Coca, que não tem Coca? Tem Coca em todo lugar. Tem mercearia, restaurante, supermercado, bar. Então, assim, tem uma abrangência global muito grande. E aqui no site da Coca, a gente consegue ver, por exemplo, a história dela, que a Coca ela existe desde esse período aqui, ó, 1886. Ou seja, a Coca tem mais de 130 anos de mercado, é uma empresa super sólida. E aí ele vai falar um pouquinho da origem da Coca, quando que ela foi fundada. E olha aqui que fato super interessante, que no seu primeiro ano, a Coca vendia 9 bebidas por dia. Então, assim, pensa só, a Coca vendendo 9 bebidas por dia e hoje é uma empresa aí gigantesca com abrangência global. Então, dá uma olhadinha aqui no site, eu não vou passar por ele todo não, mas dá uma olhadinha no site, vê a história da Coca. Ele mostra também aqui, por exemplo, as marcas, que a Coca não é só a Coca, né? Ela tem Fanta, tem Sprite, ela tem cafés, ela tem cafés também, ela tem chás, tem sucos, leites, bebidas alcoólicas. Então, assim, é uma gama de produtos que a Coca vende, é que ela fala. São mais de 200 marcas em todo o mundo. Então, ela tem uma abrangência, além de ter uma abrangência global da própria Coca, ela também tem aqui uma diversificação bem interessante dos ativos que ela vende. E aqui no site da Coca, se a gente clicar aqui, ó, em investidores, ele vai mostrar para a gente aqui os resultados da empresa. E todas as empresas de capital aberto, elas fazem isso trimestralmente. Elas vão divulgar os resultados para o mercado. Isso aqui é uma questão de lei, que todas as empresas que têm capital aberto, elas têm que fazer isso. Elas têm que divulgar para o mercado quais foram os resultados do último trimestre. Então, a gente clicando aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem como que é a carinha. Não fica preocupado de entender isso aqui não, até porque está em inglês. É só para mostrar para vocês a carinha aqui dos principais relatórios, que são a base da análise fundamentalista que a gente vai fazer mais à frente. Então aqui, ó, ele vai falar da Coca um pouquinho, ele vai falar aqui os destaques das performances, como que foi a receita, como que foi a margem no período, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, que são os resultados da empresa. Então, lembra que lá na aula de ações, eu falei com vocês que a análise fundamentalista, ela é baseada em 3 relatórios. O primeiro deles é a demonstração de resultado de exercícios, que é a DRE. O segundo deles, que é o balanço patrimonial. E o terceiro deles é o fluxo de caixa. Então, quando a gente vai lá e analisa os indicadores fundamentalistas, eles são baseados nesses 3 relatórios. São relatórios padrão que todas as empresas elas têm que fazer. As empresas de capital aberto, por exemplo, elas têm que divulgar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a carinha desses relatórios, só para vocês falarem assim, eu nunca vi uma DRE, nunca vi um balanço patrimonial, pois aqui você vai ver. Então, vamos lá. O primeiro deles aqui, ó, é a demonstração de resultados de exercício. Tem empresa que faz isso aqui com mais detalhe, tem empresa que faz mais resumido, mas basicamente o que vai mostrar? Ele vai mostrar aqui receita de vendas, quanto que a empresa vendeu, vai mostrar custo, então tem vários custos aqui nesse exemplo, é o custo de venda, e no final, qual que vai ser o resultado, qual que é o lucro que aquela empresa teve. Então, basicamente, a DRE vai fazer o quê? Ela vai falar quanto que a empresa vendeu, quanto que ela gastou e quanto que sobrou. É isso, bem simples. E aqui é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele vai vai consolidar quais são os ativos e os passivos que aquela empresa tem. É mostrar, por exemplo, se a empresa possui imóveis, bens, carro, fazenda, quais são as propriedades, tipo patente, propriedade intelectual, quais são os ativos daquela empresa e quais são os passivos. Passivos vão ser tipo as dívidas, contas a pagar que aquela empresa tem. E a ideia do balanço patrimonial é justamente ver se aquela empresa tem ativo suficiente em relação ao seu passivo. Uma empresa saudável é uma empresa que tem muito bem e que tem poucas obrigações. É isso, né, que o balanço patrimonial vai fazer. Então aqui, por exemplo, ele vai mostrar um resumo dos ativos que aquela empresa tem. Aqui vai mostrar um resumo dos passivos e depois vai mostrar o patrimônio líquido, que vai ser o resultado, que vai comparar o ativo menos o passivo, o resultado é o patrimônio líquido. E o último desses relatórios é esse aqui, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é bem simples, ele vai mostrar
basicamente qual que foi o fluxo de caixa, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro que saiu, e é isso. Então, se alguém perguntar para vocês, você já viu uma DRE, já viu um fluxo de caixa, já viu um balanço patrimonial, você vai falar sim, tá? Agora, eu vou entrar no outro site para a gente conseguir analisar os fundamentos. Eu estou fazendo a análise dos fundamentos aqui com vocês porque eu estou partindo do pressuposto que vocês já fizeram a análise de mercado. Então, eu não vou fazer análise de mercado aqui da Coca e da outra empresa, porque isso aí eu quero que vocês façam por si só e porque eu acho que não tem necessidade de a gente fazer análise de mercado para a Coca, porque é uma empresa super sólida, tem uma abrangência muito grande no mundo, o market share da Coca ele é super relevante, então não vejo necessidade de gastar um tempo fazendo análise de mercado da Coca. Mas isso aí é super importante quando você for fazer a análise da sua empresa, das empresas que você quer compor sua carteira. Lembra que eu falei? É fazer a análise do mercado, do setor, expectativas de mercado para aquela empresa, é conhecer a empresa, o que ela faz, como que ela gera dinheiro, quais são as marcas que ela tem e depois fazer análise fundamentalista. Então aqui, para analisar os fundamentos da Coca, vou usar o Status Invest também, que é o mesmo site que eu usei com vocês para fazer a análise lá naquele primeiro curso de investimentos. E aí vamos analisar aqui alguns indicadores fundamentalistas, né? O primeiro deles, o Dividend Yield, que vai mostrar se a empresa paga bons dividendos ou não. O Dividend Yield da Coca é 3%. É um dividend yield baixo em relação ao Brasil, porém é um dividendo bom. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte, que aqui você vai estar ganhando dividendo em dólar. Então, 3% de dividendo em dólar é muito bom. Outro indicador aqui é o PL. O PL, quanto menor, melhor. E aqui ele está até elevado. Ele quer mostrar que o preço da ação da Coca está 24 vezes maior do que o lucro por ação. Porém, isso aqui pode ser por conta de, às vezes, um movimento de alta do mercado ou porque o mercado simplesmente acredita que a Coca vale 24 vezes é mais do que o seu lucro por ação. Então, assim, o PL, eu acho que ele não pode ser uma coisa muito, muito exorbitante, mas eu acho que um PL aqui de 24 para a Coca não está um PL muito elevado, então eu não ficarei preocupada aqui. A mesma coisa é quando a gente faz a análise do preço com o valor patrimonial por ação, que aqui nesse caso está até um pouquinho menor do que o PL, então está 10 vezes maior do que o valor patrimonial por ação. Então, eu acho que estão, em relação de valuation, que vai ser aqui a relação de preço, eu acho que os dois indicadores aqui, os principais, eles estão ok para a Coca. E o dividend yield está 3%, podia ser melhor, podia, mas tá bom também, 3% em dólar tá bom. Agora vamos olhar aqui os indicadores de endividamento, né? O primeiro deles é a dívida líquida sobre o PL, vai ser dívida líquida sobre patrimônio líquido. Tá menor do que o que é uma coisa muito boa. Basicamente, a gente está falando que a gente tem patrimônio líquido suficiente para pagar a dívida. Então, o indicador de endividamento aqui da Coca em relação ao patrimônio líquido está muito bom. Em relação ao EBITDA também tá legal, tá aí 1,6, então não tá aquela dívida assim muito, muito exorbitante. Então, em relação a endividamento, eu acho que esses dois indicadores aqui, no meu ponto de vista, são os principais, eles estão saudáveis. Agora, em se tratando de eficiência, esses indicadores aqui são super relevantes também, que basicamente a gente vai ver se aquela empresa está saudável, se ela está gerando resultado. E aqui vão ter duas margens que são importantes, a margem líquida e a margem EBITDA. Vou explicar para vocês rapidinho o que é esse negócio de EBITDA. Quando a gente pensa em margem líquida, é basicamente o lucro líquido, quanto que aquela empresa gerou de resultado. A margem EBITDA, ela vai ser o lucro operacional. Qual que é a diferença? A diferença aqui é que vão mostrar um resultado de lucro antes de incidir taxas, impostos, depreciação e amortização. Então, os dois são lucros, a diferença é que um vai ser o lucro líquido, que vai ser o resultado final, lá quanto sobrou de verdade na empresa, e o outro é o operacional, que quer dizer o seguinte, ok, qual seria o meu lucro se não tivesse amortização, depreciação, impostos e taxas, por exemplo. E por que essa margem EBITDA ela é super importante, o mercado adora olhar ela? Porque a margem EBITDA ela é uma forma de você ser mais justo quando analisa o lucro das empresas. Por quê? Tem setores que vão ter uma taxação de imposto diferente, tem países que vão ter impostos diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, uma empresa brasileira e comparar com uma empresa de outro país e que tem taxas diferentes e você olhar o lucro líquido, às vezes a empresa, vamos fazer um exemplo, o Brasil tem uma taxa super alta, o outro país tem uma taxa de imposto baixinha. Se você olhar o lucro líquido, às vezes aquela empresa de outro país está melhor do que a brasileira, mas isso aí é por conta de imposto, porque o Brasil pagou muito, muito imposto aqui. Então é por isso que a gente acaba analisando a margem EBITDA, porque, ok, eu quero ver quanto que foi o lucro operacional, sem incidência de imposto, de depreciação, de amortização, de taxa. E acaba sendo uma forma mais justa de você comparar empresas. É por isso que o mercado adora ver margem
margem EBITDA. Mas basicamente aqui, ó, a margem EBITDA e a margem líquida estão saudáveis, são margens muito boas. E aqui também indicador de rentabilidade, o ROI, que vai mostrar o lucro líquido em relação ao seu patrimônio líquido, qual que é o retorno do investimento, qual é o retorno daquela empresa, na verdade. Então, o ROI aqui, gente, 40%, é um ROI muito, muito bom. Então, aqui, analisando os indicadores fundamentalistas da Coca, no meu ver, né, e vocês também estão vendo isso, porque é a forma que a gente analisa os indicadores, todos estão saudáveis. Acho que o único que não está perfeito é o PL, que poderia ser menor, mas não quer dizer que é ruim. E além de ver esses indicadores, a gente também precisa ver como que está o histórico, o dado histórico daquela empresa. Então, por exemplo, qual foi o dividendo histórico, qual foi o lucro histórico, por quê? Porque, por exemplo, se você vê só o dividendo, ou se você vê só os indicadores aqui, eles geralmente são calculados com base nos últimos 12 meses. Se nos últimos 12 meses aquela empresa tem uma performance assim, surpreendente, muito, muito boa, todos os indicadores vão estar bons. Por exemplo, talvez um dividendo que foi pago recentemente, um dividendo alto, ele vai colocar o dividend yield aqui lá para cima. Mas se você vê o histórico, às vezes aquela empresa nunca pagou dividendo ou paga dividendo a cada 5, 10 anos. Então é por isso que é importante ver o histórico para ver se esses indicadores aqui, eles estão se mantendo ao longo do tempo. Então a gente vai rolar aqui para baixo e vamos ver, por exemplo, aqui, ó, o dividendo. A gente consegue colocar aqui, ó, o máximo. E eu vou agrupar aqui por ano, a gente vê que a Coca paga dividendos aqui, ó, praticamente todos os anos. Aqui tá começando em 95, porque é quando começa a série histórica nesse site. Não quer dizer que ela começou em 95. Ela provavelmente pagava dividendo antes disso aqui. Mas a gente pode ver aqui nos últimos 5 anos, ó, que ela pagou dividendo todos os anos e a gente consegue ver a periodicidade desses dividendos. Então, eu vou tirar aqui o agrupamento por ano, então vamos ver. Ó, por exemplo, desde 2021, ó, ela paga dividendo em março, junho, setembro, novembro. Março, junho, setembro, novembro, março, junho, setembro, novembro, março. Então, provavelmente em junho vai pagar dividendo de novo. Então, tá vendo que a Coca paga dividendos de forma periódica, geralmente nos meses específicos ali todos os anos. E mais para baixo a gente consegue ver também outras informações, como por exemplo aqui, ó. Vamos ver que nos últimos 10 anos, ó, o lucro líquido, que vai ser o verdinho, que é aquele resultado final da empresa. Olha só, a Coca gerou lucro aqui em todos os anos. O menorzinho foi em 2017, mas em todos os anos ela gerou lucro, o que é uma coisa excelente. A gente não quer empresa que dê prejuízo na nossa carteira. E aqui mais para baixo a gente consegue ver também a relação da receita com os custos. Então olha só que nos últimos anos, olha só, a receita da Coca sempre estável e a relação receita-custo muito saudável. Ou seja, os custos são menores do que a receita. E é isso que a gente quer. E a gente consegue ver isso refletido no lucro, tá vendo que ela tem lucros aqui, ó, constantes ao longo do período. Então, é uma empresa que tem uma saúde financeira excelente. E lembra que eu mostrei para vocês nos sites que a gente consegue ver a DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa? Aqui a gente também consegue ver essa informação. Então, você pode ver lá na Coca, né, que vai ser aqui, lá naquele site lá da Coca, naquela página de relação com o investidor, e também a gente consegue ver aqui nessa parte aqui dos indicadores fundamentalistas. No geral, os indicadores da Coca são bem interessantes, mas aí vamos fazer uma análise de mercado também, que é super importante, né? Faça aí para a questão de exercício, para você ver como é que tá a Coca, expectativa de mercado, para tomar decisão se vale a pena ou não ter na sua carteira. E a próxima empresa que eu vou analisar com vocês hoje é a P&G, que a P&G também vocês provavelmente já ouviram falar, que ela está nessa parte aí de bens de consumo. E a P&G também é uma empresa que ela está no mercado há mais de 100 anos, ela é uma empresa bem sólida. E aqui no site a gente consegue ver, por exemplo, ela fala um pouquinho da história, quem são eles, o que eles fazem. Aí eles vão fazer aqui uma linha do tempo, dos produtos que foram lançados ao longo do tempo. Então, dá uma olhadinha no site, conhece um pouquinho sobre a empresa. Aqui, olha que legal, eles vão mostrar também quais são as marcas. E aí, a gente consegue ver aqui que vão ter marcas que a gente usa no nosso dia a dia. Olha só, tem produto de tratamento de beleza, incluindo aqui Alce, Head and Shoulders. Aqui, ó, tem o Pantene também, que é tem produtos populares aí no Brasil. Pampers, ó, quem tem neném provavelmente conhece a Pampers. Tem itens de cuidado feminino, como a Always, que é de absorventes. Tem aqui, é para poder lavar roupa, né? A Ariel, Fairy, que também a gente usa. Cuidados domiciliares também, ó, tem produtos aqui de limpeza. Cuidado de saúde pessoal, eles têm o Old Spice, Oral-B, Vicks. E aqui também eles têm a Gillette, tanto a Gillette masculina quanto a também voltada para o público feminino. Então aqui, olha que interessante, é uma empresa, né, que ela vai ter ali
produtos que a gente usa no nosso dia a dia. E aqui, para fazer a análise dos fundamentos, vai ser a mesma que a gente fez na Coca, no site Status Invest, e vou passar rapidinho para os indicadores, porque vocês já viram na análise da Coca. Mas aqui a gente consegue ver o Dividend Yield, que é na faixa aí de 2,2% para a P&G. O PL deles também tá alto, né, em relação ao que a gente queria que fosse menor, então, ou seja, o preço está 26 vezes maior do que o lucro por ação. Os indicadores de dívida também estão saudáveis, aqui a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido está bem baixinho, aqui 0,5, ou seja, a empresa possui patrimônio líquido suficiente para quitar suas dívidas. A relação dívida líquida com EBITDA também está saudável, não está elevada a 1,1, é ok. As margens EBITDA e líquida tão saudáveis também, 27%, 18% aqui são margens boas, né? A empresa não está gerando prejuízo e não tem uma margem muito pequena, são margens bem saudáveis. O ROI também está legal, 30%, então está com um indicador de rentabilidade bom. E agora a gente vai ver aqui os históricos, olha. A gente consegue ver também que nos últimos 5 anos, qual foi a periodicidade dos dividendos? Ela pagou o dividendo em janeiro, abril, julho, outubro, janeiro, abril, julho, outubro, janeiro, abril, julho, outubro, janeiro, abril. Então, provavelmente ela vai pagar dividendos em julho e outubro desse ano também. E aqui a gente vê que nos últimos anos, ó, ela pagou dividendos aqui praticamente todos os anos. Então, é uma empresa que está sempre pagando dividendo para o acionista. Aqui a gente consegue ver também históricos, aqui desde, né, o máximo que tem aqui no site. Os lucros líquidos estão aqui, lucros muito bons ao longo do tempo, então não teve período de prejuízo, a empresa não tem lucros negativos, que é quando tem prejuízo, né? Então, são lucros bons. E aqui também, por fim, a relação de receita-custo, aqui é uma relação muito boa, olha só. Receita constante ao longo do tempo, os custos são saudáveis, a relação de receita-custo, que é que a gente quer saber. A empresa tem mais custo do que receita, não está interessante, mas ela tem receita suficiente para arcar com os custos, está ótimo, quer dizer que ela tem lucro. É justamente o que a gente vê aqui nessa linha laranja. Então, vejam que tanto a Coca quanto a P&G, na análise fundamentalista, são empresas super saudáveis. E para investir nessas ações é super simples. Eu estou aqui na minha plataforma da minha corretora, eu venho aqui na parte de pesquisar, coloquei o símbolo da Coca, que é o KO, aí já vai me mostrar aqui, ó, negociado na NYSE, o valor de cada ação, $62. Eu só preciso vir aqui em Buy, e aí eu vou colocar a quantidade que eu quero. Se eu quero comprar uma ação, se eu quero comprar 100 ações, ou se eu quero comprar quantidades fracionadas. Lembra que eu falei com vocês que dá para fracionar quando a gente faz a compra de ações pela Interactive Brokers. Então, eu não preciso comprar uma ação por esse preço, eu posso comprar um pedacinho daquela ação. Aí eu vou colocar aqui a quantidade e vou colocar, mandar a ordem. O recomendado é que vocês façam isso aqui de segunda a sexta no horário que o mercado está aberto. Por quê? Se você fizer isso aqui no final de semana, pode ser que na hora que a sua ordem for mandada no próximo dia útil, que seria segunda-feira, né? Talvez o mercado abriu em alta, então a ordem que você deu não vai ser executada. É interessante você fazer isso aqui quando o mercado está aberto, que você vai conseguir mandar a ordem com o preço que está naquele momento. Aí é muito mais fácil da sua ordem ser executada. Então, esse foi o conteúdo de ações americanas. E aí, nos próximos vídeos, eu vou fazer análises bem parecidas, porém, eu vou falar sobre o mercado asiático, vou falar sobre outras regiões ao redor do mundo, para que vocês consigam ter ali uma análise do mundo no geral, para ver quais são as regiões mais estratégicas para montar a sua carteira global. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.